Então, algo um pouco diferente. Hoje eu estou aqui com o pastor Agenor, um homem de Deus que já serviu o Senhor em vários lugares no Acre, certo? Acre, Minas Gerais, Minas Gerais, estado de São Paulo, São Paulo, e agora está comigo em Ouro Preto. Ouro Preto, isso mesmo. Eu queria saber se o senhor ia falar Roraima ou Rondônia, mas o senhor Não. acertou. Ouro Preto mesmo, aqui em Rondônia, né? Rondônia. E ele tem sido uma grande bênção para mim, pessoalmente, a pregação no culto, mas além disso, as conversas e o interesse que ele tem no povo de Deus e também em ganhar almas. E conversando com ele, Deus tocou meu coração e me levou a querer conversar com ele sobre como ter uma igreja aconchegante. Como ter uma igreja aconchegante. E eu vou fazer várias perguntas para o irmão hoje, para o pastor Agenor. Mas antes disso, eu quero dar para os irmãos uma ideia, porque eu estou falando isso. Ter uma igreja aconchegante não é ter um prédio maravilhoso e bonito. Essa não é a ideia. O foco não é o salão. E também não é procurar agradar o ímpio, né? Fazer um ambiente mundano para o ímpio falar, aqui eu gosto, é como o meu clube. Novamente, essa não é a ideia. Mas é ter um ambiente espiritual que quando o visitante entrar na igreja, ele percebe o amor de Deus no povo. O povo amando o pastor amando o povo, cada irmão amando o outro irmão. E quando o visitante entrar, ele percebe que o povo ama ele também. Esse espírito. E a teoria disso, muito simples, só que na prática, eu noto que muitas vezes erramos e não temos uma igreja aconchegante. A acusação muitas vezes é que a igreja tradicional está morta, o povo está frio, e olha, às vezes falamos, mas é a igreja pentecostal que usa prosperidade e cura e milagre para tentar atrair as pessoas. E eu sei que essas coisas têm seu efeito, mas por outro lado, é bom também reavaliar quem nós somos. E às vezes nós pregamos o amor de Deus, mas não praticamos o amor de Deus. E eu gosto de comparar isso com a diferença entre o lar, onde eu moro, e um hotel, onde eu só vou para dormir por uma noite, porque eu estou de viagem. Na minha casa, eu vou lá, eu conheço todo mundo da minha família, nós conversamos, nós comemos juntos, tudo isso é meu lar. Mas no hotel não, no hotel eu vou lá, eu pago, eu durmo, eu saio de lá e eu não converso com ninguém dos outros apartamentos. Por quê? Eu não conheço ninguém. E muitas vezes a igreja sofre com isso. O pessoal entra e não conversa bastante e sai e nada aconteceu. E até o visitante, ele não sabe o que aconteceu. Ele ouviu música, oração, pregação, mas além disso, um ambiente frio, né? Não muito legal. E há várias coisas que o irmão, pastor Agenor, falou para mim que tocou meu coração. Então, irmãos, sabe uma coisa? Nós temos sã doutrina nas igrejas tradicionais, tipicamente. Mas a Bíblia fala no livro de Tito, capítulo 2, é para nós sermos ornamento da doutrina de Deus. Ornamento, nossas vidas devem representar bem, enfeitar a doutrina. Não confundir, não misturar, não esconder a doutrina. Mas nós devemos viver na prática essa doutrina, demonstrar o fruto do Espírito, etc. Porque a Bíblia diz, no livro de Efésios, nós somos a família de Deus, e que nós devemos também praticar hospitalidade para com o pastor para com o povo, e para com os que visitem a igreja, etc. A Bíblia fala que se não tiver amor, não há proveito nenhum, não existe uma coisa boa nisso, porque é tudo frio e quem visita, quem vai querer ficar numa igreja que parece que está tudo gelo, né? Isso não é muito legal.
E a Bíblia fala que nós devemos também levar as cargas uns aos outros, no livro de Gálatas. E isso quer dizer que nós precisamos saber o que está acontecendo na vida do outro. Sim. Eu preciso conversar com o outro. A Bíblia fala que o Espírito Santo em nós nos dá fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso deve existir na igreja, deve se manifestar claramente, visivelmente. Quem entra fala: oh, peraí, tem algo especial aqui. Aqui não é como um supermercado que eu entro, compro o que eu quero e não converso com ninguém. Não, é aqui o povo me ama, me cumprimenta, quer saber do meu nome, se eu já frequento outra igreja, qual aconteceu na minha vida, como pode me ajudar, quer saber se quer uma visita do pastor ou de algum membro da igreja. Olha, isso é bom. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14 sobre a ideia de um povo que todo mundo fala a mesma coisa. E é algo inteligível, algo unido. E diz em 1 Coríntios 14 que se algum indulto ou infiel entrar na igreja assim, ele vai ficar convencido de todos e julgado de todos, e ele, portanto, diz aqui que os segredos do coração dele ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É o que a Bíblia fala. E eu quero ver mais isso hoje em dia nas igrejas tradicionais. E note, eu não falei nada sobre vamos falar em línguas, vamos pregar prosperidade. Eu estou falando sobre um problema que é notável muitas vezes. Há uma separação entre o que nós acreditamos e o que nós praticamos, especificamente como o povo de Deus no culto. Então, bom, eu falei bastante, mas a entrevista é para fazer muita pergunta para o pastor Agenor, tá? Então, eu não vou falar muito mais, eu quero mais fazer perguntas para ele. E, pastor, eu vou fazer a primeira pergunta. Sim. Mas se o senhor quiser falar algumas coisas sobre o assunto, sobre sua vida, sua experiência, pode, mas eu quero ouvir o que o senhor tem para falar, tá bom? Ok. Então, pastor Agenor, primeira pergunta que eu tenho é: por que é bom chegar cedo no culto e também não sair muito rápido após o culto? Por que isso é bom na igreja aconchegante? Pastor, essa é uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas têm um problema de querer chegar na igreja um pouco atrasado, mas bom seria chegar antes e não ter pressa de sair. E eu cheguei numa igreja uma certa vez e eu falei tchau para um pastor e ele diz assim: tchau, pastor. E depois eu fui conversar com os outros ali e tornei chegar nele: tchau, pastor, agora eu vou. E ele disse assim: o pastor Agenor, quando ele fala tchau, eu espero que ele fica mais 1 hora, pelo menos. Por que isto? Por causa que eu quero conversar com meus irmãos, dar um abraço neles. Eu quero falar com os meus amigos visitantes, um jeito especial, demonstrando uma amizade de perto e também um certo interesse de querer ajudar, de querer edificar a vida deles. Eu vejo muitas pessoas que estão, alguns pastores já me falou: pastor, o que nós devemos de fazer diante de uma situação que tem as denominações querendo ganhar mais as pessoas com seus jeitos de mudar alguma coisa, até na liturgia do culto eu já vi. E sendo que nós não podemos mudar alguma coisa, a não ser quebrar algum gelo de, vamos dizer assim, ter um culto sem ênfase, devagar. Isso deve ser mudado, né? Pode ser mudado, não com exagero, né? Mas eu quero dizer com isto é que a resposta de muitas perguntas que alguns têm feito comigo: o que nós vamos fazer, pastor? Teve pastor que já me falou: nós estamos mostrando a Bíblia como ela é e como nós precisamos de mudar o quê? Mas nós temos algumas coisas que podemos mudar, sim. A maneira de receber uma pessoa, a maneira de tratá-lo, a maneira de ajudar ele.
E não somente na igreja, como também querer saber alguma coisa da família dele, na casa dele, né? Se é problema de saúde, se é problema financeiro. Às vezes a igreja, eu poderia dizer, eu sou um pastor que eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu posso dar um anúncio para os irmãos da igreja e eles, a gente juntar cada um e dar alguma coisa, e, digamos que fazer uma cesta básica para alguém, ou precisa de ajudar a comprar um remédio, vamos fazer isto. Às vezes não é nada nós dar R$5, R$10 para ajudar um remédio que custa R$200, né? Que para ele sozinho é pesado, Sim. mas para nós todos se torna leve, né? Amém. Isso é levar as cargas uns dos outros, né? É. Como nós vemos no livro de Gálatas. E uma coisa, pastor, é importante, o senhor mencionou aí, Gálatas 5:22, diz, falando dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é o amor, é paz, longanimidade, bondade, Sim, mansidão, temperança, fé, né? Então, às vezes nós não estamos usando umas coisas que Deus ofereceu, colocou lá para nós exercitar, né? Tem muita coisa na Bíblia que nós não estamos exercitando. E nós precisamos, e temos condições de exercitar, Sim, né? sim. Nós podemos saber como falar com o ímpio, quando falar com amor, com paz, longanimidade. E podemos tratar também com os irmãos também. Tem muita coisa na Bíblia que às vezes nós não estamos recebendo para passar para outros, né? Exercitando, como eu disse. Vamos dizer, Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E às vezes tem pessoas que não usam aquela paz que Cristo dá, né? Então, o senhor, saindo um pouco da minha lista de perguntas aqui, e pegando umas coisas que o senhor falou, eu estou entendendo o seguinte, que o senhor está falando que às vezes a igreja vê que pouca gente quer ficar na igreja. E o povo às vezes foca na liturgia. Talvez precisemos mudar a liturgia. Mas o senhor está dizendo o que seria melhor é chegar mais cedo, Sim. sair mais tarde e tentar conversar, interagir, ter comunhão e também interagir com os visitantes. É isso que o senhor está falando? Sim, às vezes não chegar mais cedo, as pessoas vão ser bem recebidas pelos membros da igreja. É interessante notar que essa boa recepção não pode ser só pelo pastor. Deve ser por todos os membros. Todos os membros. É bom para nós incentivar nossas igrejas, nossos irmãos, para cada um de nós ter esse desejo de ganhar alguém, de ajudar alguém, receber com bastante carinho, até com carinho, né? E pode ter, o membro da igreja pode procurar, pensar, eu vou ganhar para Cristo essa pessoa que visitou. Sim, pastor, num time de futebol, vamos usar uma coisa lá fora, time de futebol, um jogador marca o outro. Sim. Marca o outro querendo tirar dele, para ele não fazer ponto, né? Certo. Nós precisamos, o apóstolo Paulo ainda falou que eles correm para receber uma coroa corrupta e nós uma incorruptível, né? Sim. Nós podemos olhar para esta área o contrário dos jogadores de futebol, querendo marcar aquela pessoa, cada um marcar uma pessoa para ele querer ajudar, né? Sim. Querer ganhar aquela pessoa. Então o senhor está falando, é a responsabilidade do pastor incentivar o povo. O povo. Por exemplo, vamos dizer que um visitante entra na igreja. Não deve ser o pastor que é o primeiro para ir. Não, o povo deve ir. O povo. Mas isso exige algo do povo. Sim. Porque é fácil sentar na cadeira e Correto. esperar o pastor iniciar o culto, a liturgia. Exatamente. Agora, eu sei que o pastor está desejoso de chegar naquela pessoa e dar um abraço e ajudar aquela pessoa a se sentir bem na igreja, mas ser bem recebido. Mas tem membro que fica de uma maneira que parece que não tem responsabilidade nenhuma com ninguém. E nós temos que ter responsabilidade. Algo tem que mudar na Sim. igreja, então. A palavra de Deus diz em
Perdão. Provérbio 11, versículo 30, né? Fala que o que ganha a alma é sim. sábio, né? É. Então, o que é essa sabedoria? Uhum. Essa sabedoria parece que é até uma loucura nossa. Uhum. A Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou das loucuras de Deus. Eu já vi pessoas, o dia que eu recebi Cristo como meu Salvador, a igreja, eu achei que o povo era louco. Todo mundo queria me abraçar, todo mundo queria chorar por mim. E falou, que bom, você vai estar comigo agora. Ah, que bom. Eu lembro desses irmãos, até hoje eu encontro com eles, firme na fé. E eu lembro, olho para eles e falo, você foi uma bênção para mim. Ele me cumprimentava, me abraçava. A hora que eu cheguei na igreja, já vi essas coisas. E a hora que terminou o culto, eles eram o último a sair. Depois que nós saímos é que eles começou de querer sair. Então, uma coisa interessante, pastor, é isso que nós estamos falando, que o pastor tem a responsabilidade de instruir os membros para ter esse procedimento. Porém, os membros devem acatar isto com muito respeito, porque isso é muito edificante, né? E outra coisa importante, eu vejo eu tinha, por exemplo, pastor, uma doutrina que meu pai me ensinou, que o líder da igreja, o senhor poderia ficar lá 20 anos, ele não sabia seu nome. Isso é ruim. Nem te conhecia. Isso é ruim. É ruim. E também as pessoas entravam lá, via alguns amigos que frequentavam lá, mas era ele de lá e outro de cá. E a nossa igreja, o que a Bíblia ensina para nós é bem diferente disto. Então nós temos que olhar para a Bíblia como ensina. Nós temos que estar de perto das pessoas, os irmãos em Cristo e os visitantes, né? Precisamos de ter isto. Então, pastor, um problema que eu observo, tem o irmão que, vamos dizer, não tem muita coragem de ir para o outro que não conhece para conversar. Não sabe iniciar a conversa, não sabe o que falar para o outro, para mostrar esse interesse no outro. Por outro lado, tem um problema de um irmão que conversa, fala muito, só que, como a expressão, fala pelo cotovelo e nunca pergunta sobre a vida do outro. Só fala, muitas vezes fala dos problemas da sua própria vida. Na prática, como é que um irmão da igreja, quando vê alguém que está visitando, então, por exemplo, domingo à noite, vê, essa pessoa é nova, eu vou cumprimentar. O que é que o irmão da igreja pode falar? Quais perguntas pode fazer para mostrar interesse naquela pessoa, naquela alma, naquela vida? Sim, pastor, aquela pessoa pode perguntar a respeito, nós estávamos conversando, como é que está a sua família? Como é que vai as coisas? Onde você está trabalhando? Pode até fazer uma pergunta particular, né? Onde você trabalha? Rapaz, você mora aqui perto da igreja? Puxa um assunto com a pessoa, né? E eu estava lembrando de pastor Daniel Jones, uma certa vez ele falando lá, ele estava ensinando no instituto. Eu acho que foi no instituto que ele estava ensinando. E um rapaz que estava estudando no instituto, falou que ele contou essa história. Quando chegasse um visitante, conversasse com ele. Se ele não quiser conversar nada com você, dá um murro nele. Ele falou assim. Ele brincou, né? Ele brincou com eles, com os alunos, né? Então, nós precisamos de puxar um assunto. E eu achei interessante, pastor, que na Bíblia, nós precisamos de ser um evangelista. Cada um crente precisa saber disto. Aquele Filipe o evangelista, o eunuco ia passando de carroça e ele não conversou com ninguém, né, o eunuco. Mas o Espírito Santo e o anjo do Senhor falou com Filipe. E Filipe aproximou daquele carro e a primeira pergunta foi esta: você está entendendo o que você lê? Que coisa, né? Fez uma pergunta, Fez uma pergunta, né? E ele teve a resposta. Como poderei saber se alguém não me ensinar? Sobe aqui, senta aqui comigo e me ensina. Né? Então, ele fez uma simples pergunta e recebeu uma boa resposta. Sim.
Às vezes chega uma pessoa lá, não está acostumada com as pessoas da igreja, e nós também fica de cá. Não, precisa ter uma aproximação dos membros da igreja, de alguém, falar com ele, fazer as perguntas para ele. Falar, não somente falar, o correto seria falar alguma coisa que está relativo com a nossa fé. Mas às vezes nós podemos levar alguma coisa que está até além disto, né? Podemos perguntar da família, perguntar do trabalho. E outra coisa, eu já vi até irmão em Cristo que estava lá na igreja e conversou com alguém e ele disse: o senhor está trabalhando? Ele disse: não, por enquanto eu estou desempregado, necessito de um trabalho, mas estou parado agora. E ele disse: oi, eu sei quem está precisando de trabalho. E aquela pessoa conseguiu um trabalho para outro. E aquele outro ficou muito feliz. Então, coisas que estão beneficiando eles, Sim, que é importantíssimo. sim. E nós podemos ajudar dessa maneira, não pesa nada. Eu vejo desta maneira. Uma coisa eu noto com o senhor quando eu converso contigo, o senhor conta a história de momentos de evangelismo, o senhor conversando com alguém que não concorda contigo, seja o que for. Eu acho que isso pode até entrar nessa conversa também, que o senhor gosta de usar humor. O senhor fala algo engraçado, muitas vezes diz que é uma surpresa para outra pessoa, é uma conversa, e daí o senhor fala algo engraçado e quebra o gelo e a coisa fica boa. E o senhor tem não sei, um certo padrão em fazer isso, ou é algo natural do senhor? Como que é para o senhor isso? Pastor, essas coisas que eu faço é uma coisa natural. E eu gosto de encontrar com as crianças, os adultos, qualquer uma pessoa. Eu disse para o senhor, uma pessoa que tem muita liberdade comigo, ele disse para mim certa vez: você não é um bom pregador. Não, lá no púlpito você não é um bom pregador, você é um quebra-galho. Falou para mim assim, né? Mas ele disse para mim assim: o problema seu é que você prega fora do púlpito. Você prega fora do púlpito, você quer carinhar as crianças, quer carinhar o homem mais velho, o homem mais novo, uma moça, um rapaz. O senhor quer ser amigo daquele que está até embriagado, e o senhor quer... então eu vejo em você isso aí. Eu não vejo de você o bom pregador lá no púlpito, mas eu vejo você o bom pregador fora do púlpito. Eu falei: glória a Deus. Mas eu quero dizer com isto que precisa, tem pessoas que o Senhor chega nele, se for falar tão... tem que ter um jeito. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele perguntou para ela uma pergunta que não era lícito, ela mesma admirou. Os samaritanos tão imundos, vamos dizer assim, para os judeus, e ele pediu ela logo água, uma coisa que tem muita higiene da água. E ela olhou para ele e ela assustou. Mas como pode? Tu judeu me impede a minha água, a mim que sou mulher samaritana? Então ali nós vemos que o Senhor Jesus estava tentando quebrar alguma coisa muito importante, né? E às vezes o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 9, 21, 22, por ali, ele falou assim, que ele fez tudo para de todos os meios salvar alguns. Sim. Então eu acho que nossa vida, na verdade, é algo que tem dentro de mim, pastor. Eu vejo assim uma pessoa que não quer, que ninguém quer ele, ninguém quer conversar com ele na igreja. Ele é uma velhinha, um velhinho, ninguém quer estar com ele. Eu quero sentar perto dele, eu quero dar um abraço nele, eu quero puxar conversa com ele, mas é coisa meu. Entendi. Eu tenho até um irmão em Cristo lá na nossa região, que ele recebeu Cristo lá em São Paulo, e com o pastor Thomas Gill. Ele fala muito de pastor Thomas Gill. Mas aquele irmão, por causa das drogas, ele teve um pequeno problema mentalmente. E aquele irmão, ele até fez o Instituto Bíblico lá com o pastor Jimmy Rose, tinha um carinho especial pelo pastor Jimmy Rose. Mas lá mesmo em Ribeirão Preto,
parecia assim, ele falou assim que não era bem recebido, que os meninos queriam às vezes ficar bravos com ele, talvez ele faltava alguma higiene, alguma coisa assim. E eu falei para ele, vem para cá. Chamei ele para minha cidade. Ele morou lá comigo uns 3 anos, depois ele foi para outra cidade. De lá ele não gostou também, ele voltou para a nossa cidade. Ele tem uns 20 anos que está lá. E eu entregando aquela igreja para aquele pastor, eu falei para ele, pastor, uma coisa que eu quero te pedir. Eu quero que você cuide desse irmão. Você fazendo isso para mim, isto você está fazendo um grande favor. E aquele rapaz tem falado comigo, falou, ó, esse pastor aí, você saiu, pastor, o senhor saiu, mas o senhor deixou alguém que cuida bem de mim. Eu gostei, né? Então vejo dessa maneira, aquela pessoa que parece que ninguém quer conversar com ele, é bom de alguém aproximar dele. Sim. Ele vai ficar... É interessante o senhor falar isso, porque nos meus últimos, vamos dizer, 20 anos, eu lembro de muitas mensagens pregadas, porque eu cresci na fé e eu tenho entendimento. Mas quando eu vejo as primeiras décadas da minha vida, eu não me lembro de muita pregação. Sabe o que eu lembro? Daquele senhor ou daquela senhora que se importava comigo, que conversava comigo, que procurava me animar, me ajudar, a me ensinar, mesmo eu não entendendo o ensinamento, mas eu percebi o amor. E hoje, quando eu penso sobre certas igrejas e povos e tudo, eu penso sobre o carinho, o amor, o jeito. Não sei se você quer falar algo sobre essa parte do assunto, mas para mim é isso que eu lembro. E eu estou na igreja até hoje impactado por essas pessoas. Exatamente. Então, pastor, isso é muito importante. Então, quando nós vemos a igreja tradicional perdendo ponto para as seitas que não, vamos dizer assim, falsas, é por causa que às vezes tem alguma coisa faltando em nós. E coisa bom de nós aplicar. É muito fácil nós fazer isso que nós estamos conversando. Não gasta nada, não custa nada. Provavelmente uma das melhores coisas que uma igreja pode fazer para crescer numericamente, que não deve ser nosso foco, o nosso foco deve ser crescendo espiritualmente. Sim. Mas numericamente é simplesmente amar. Exatamente. Quem entra no prédio e de uma forma visível. Sim. Certo? Ir para a pessoa, conversar, mostrar interesse na vida da pessoa. Se a pessoa está passando por algo, mostrar amor, fala, eu estou orando por você e podemos ajudar com algo. Não é isso? Isso, exatamente. Eu vi uma certa vez, aconteceu, um pastor, ele foi num velório e lá não tinha ninguém dele lá. Ele passou lá, viu o velório, ele passou lá naquele velório. E chegou lá, tinha uma senhora que estava chorando pelo único filho dela que tinha morrido. E ela falou, o que eu vou fazer? Meu filho que trabalhava. E ele começou a chorar. Ela chorando e ele também chorando. E chegou outro amigo dele e falou com ele, é parente seu, pastor? Ele disse assim, não é. É que eu estou vendo ela chorando. Né? Então é bom a gente ter um amor tão de perto, né, da pessoa. E aquele pastor queria carinhar aquela mulher, ajudá-la. E ficou conhecido dela. Então, aquela mulher ficou fácil dele ganhar para Cristo. Eu acho que nós não queremos ficar muito incomodados, né? Sim. E é mais fácil não ficar envolvido na vida do outro, especialmente se o outro tem problemas. Sim, exatamente. E então tem essas coisas, pastor, essas coisas é bom para a gente observar. Nós temos uma diferença com os crentes e com os não crentes. Mas até os crentes, eles querem ver uma aproximação mais íntima dos irmãos, né? E aqueles que não são crentes ainda muito mais, né? Sim. Ele quer ver alguém recebê-lo com bastante carinho, com bastante respeito. Isso. Desejoso de ganhar aquela alma, né? Falar, quando sair, como é seu nome? Eu escrevi seu nome aqui para mim, orar por você. Eu quero orar por você. E depois, se for possível, marcar o endereço dele, fazer uma visita a ele.
não pode esperar só para o pastor. Aham. O pastor não pode fazer tudo isto, não. O pastor, o tempo dele que ele deveria dedicar muito para preparar uma mensagem, boa mensagem, mas a igreja pensa que as visitas é só para o pastor. E as visitas não é só para o pastor. Quando eu me converti, pastor, a igreja tinha um programa de rádio. A igreja lá em Sertãozinho, Igreja Batista Independente lá. Quem apresentava aquele programa era um pastor chamado Pastor Oscar de Barros. Ele tem 2 filhos pastor Wagner e pastor Alex. Amém. Então, esse pastor, tinha uma voz fantástica no rádio. Ele tem uma voz boa ainda até hoje. E tinha muito ouvinte. E aquelas pessoas que ligavam lá na rádio, ele pedia o telefone e passava o endereço para nós, para mim e outro rapaz da igreja. E várias noites da semana nós ia visitar o povo. Nós ia visitar as pessoas, visitar alguém que estava na cadeia e estava ouvindo lá. Nós fazíamos um trabalho assim. E eu não aprendi, até hoje, eu não consigo entender de alguém receber Cristo como seu Salvador e chegar na igreja, colocar a Bíblia no colo, cruzar os braços e sair, às vezes até na hora da mensagem, nem olha na Bíblia, só lê, acompanha a leitura e torna a fechar e coloca lá e vai ouvir o pregador fala, vamos abrir nossa Bíblia no livro tal, tal. Ele só escuta o pregador pregar. Eu quero ler o texto, eu quero acompanhar a mensagem. Quando alguém está acompanhando a mensagem, ele está prestando atenção, ele não tem sono, não tem canseiro, ele está com a mente ocupada. Sim. E se ele fica lá parado, ele vai sentir sono. E automaticamente ele está mostrando para o seu amigo que não é crente, ou até para um crente mais novo, dando ênfase para ele, dele acompanhar a leitura na Bíblia. Então, o senhor está dizendo que o interesse que o irmão da igreja mostra na pregação, na palavra, afeta quem está visitando. Sim. Isso é muito interessante. Correto. É um ambiente, então, o ambiente aconchegante é que esse povo realmente ama a palavra de Deus, não vem para cá, para a igreja, por obrigação, vai ser por amor. Por amor. Interesse mesmo na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha bom, vamos dizer que alguém visita a igreja pela primeira vez. O senhor acha bom que o povo, algum membro da igreja, pega o nome, o número, o endereço, para poder fazer uma visita, ou no mínimo pegar essas informações para passar para o pastor poder fazer uma visita? O senhor acha que na primeira visita seria bom isso? Pastor, é interessante notar uma coisa, que às vezes, no mesmo instante que eu falo que os crentes devem visitar e não esperar só para o pastor, só que ele deve estar bem informado sobre visita. Que às vezes tem pessoas que ele eu acho que isso é ele chega lá, a sua televisão está aqui, ele quer, é bom você colocar ela aqui ou deixar lá dentro do quarto. Não, ele às vezes não tem experiência, não tem. Então é bom de tudo isso ele ter uma boa experiência, porque às vezes ele vai chegar lá visitar e às vezes a porta fica fechada para aquela pessoa. Ele deve estar bem treinado. Essas coisas, eu sei que o Senhor treina a pessoa para isto, e isso é muito bom. Agora, então, quando a pessoa chega, ele deve ser bem inteligente. Com o ganhador de alma, Provérbio 11:30 fala, por repetir novamente. Ele é sábio. Se ele vê que a pessoa está querendo sair, uma viagem, ele deve quero ler um salmo com você, e você vai sair, ler um salmo e fazer uma oração e sair. Vou demorar só 5 minutos, faz isto. E sair, porque ele vê que a pessoa está saindo, ou tem horário para ir para o trabalho, E outra coisa também, ele deve ver se está chovendo
caindo chuva, não é bom ele entrar na casa de alguém com os pés molhados né, de chuva. Certo. Pisar no tapete lá na casa. Se está de noite também, meio fora de hora, não é bom também. Visita uma hora, e quanto mais pouco tempo ele ficar naquela casa, melhor. E ele chega lá e fala, eu fiz um trabalho, inclusive deu muito resultado. Tinha uma perua Kombi da igreja, e eu falava, gente, quem vai visitar hoje de tarde? Aí eu vou, pastor, eu vou. Aí nós ia uns 10 pessoas. E tinha um rapaz que tocava um violão, eu chegava na casa do meu amigo e falava com ele assim, esse aqui é eu com uma equipe de jovens da igreja, ou de pessoas da igreja, que ia casais também. Então, você permite nós entrar na sua casa, ou na sua varanda e ler um salmo e fazer uma oração? Pastor, pode vir, está aberta a porta. Aí, posso cantar um hino também? Pode, sim senhor. Tocava o hino, cantava com eles, né? O rapaz tocava. Certo. E ali nós líamos o salmo. Primeiro lia o salmo e cantava um hino e fazia uma oração e estou indo. Tchau. Eu falava com ele só uns 5, 6 minutos. E não esperava passar disso, não. Eu gosto de... Uma visita curta? Curta, mas bem objetivo, né? Sim. Falava do amor de Cristo. Você precisa de Cristo. Vai na igreja. Você precisa de se converter, receber Cristo como seu Salvador. Ele morreu por você. Ele derramou o sangue. Ele sofreu uma morte mais humilhante por você. A pessoa ficava e muitos visitavam. Amém. Então, nós ia para outro, digamos que lá não era meu amigo, era amigo dele. E aí ele falava, eu estou aqui com o pastor e essa equipe da igreja aqui, e passando na casa dos nossos amigos, posso passar na sua casa? João, pode vir, vem para cá, entra aqui. E nós ia para lá. Sempre ele falava, mas é menos de 10 minutos que nós vamos ficar na sua casa. Então, a visita muito tempo é cansativa, não dá muito resultado, não. Uma coisa que eu estou notando em tudo que o senhor está falando é a ideia de prestar atenção, ver como que está a pessoa, o que a pessoa precisa, como interagir com a pessoa, fazer as perguntas certas e, com isso, lembrar as respostas da pessoa, porque às vezes eu esqueço do nome, eu pergunto o nome e eu esqueço o nome da pessoa. 5 segundos depois de perguntar, eu já esqueci do nome. Mas a ideia de prestar atenção. Parece que o senhor tem uma boa memória, o senhor conversa com as pessoas, faz as perguntas e lembra dessas coisas. Não sei se o senhor escreve tudo, mas eu acho que isso é importante também, prestar atenção e lembrar das coisas sobre a pessoa, para poder interagir em cima do que o senhor conheceu. Pastor, eu sou muito esquecido sobre o nome, essas coisas. Mesmo? Eu tem hora que eu só falta esquecer meu nome. Mas quero dizer com isto, agora com nós vemos essa tecnologia e tal, a gente pode escrever o telefone dele, né? E eu tenho uma carteirinha cheia ela não está aqui, eu deixei lá, cheia de papelzinho, pedaço de papel, com o nome de alguém, o telefone de alguém, o nome da igreja dele, para mim não esquecer muito, porque minha mente, toda a vida fui assim um pouco meio, e eu ainda falo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo falou, eu batizei a família de Stephanie, se batizei algum outro, não estou lembrando. Ele até falou isso na Bíblia. Na Bíblia. Eu falei, eu acho que estou quase fazendo alguma coisa parecida com o que Paulo fazia, né? É engraçado notar isso, mas ele falou mesmo, eu lembro. Falou. Pois é. Pode falar. E aí, pastor, então eu sou com esse negócio de esquecimento, mas outra coisa também, quando a gente está em 2 fazendo a visita, se um esquece, o outro lembra, né? Sim, Você lembra do nome dele? Antônio, Não, o nome dele é Pedro. Você lembra que ele falou? Certo. E o senhor concorda comigo que é sempre bom ir com alguém nas visitas? Ir sozinho não é
não é sempre uma boa ideia, especialmente em certas situações, ou alguém do sexo oposto, algo assim, é sempre bom ir com alguém. E com alguém, pastor, sim. Se tem alguém do sexo oposto, o senhor pode ir com sua esposa, você pode ir também junto com um amigo. Sim, não tem problema, sim, de sim. dois, né? É muito bom, e sempre de dois. Eu até penso assim, que até os missionários, eles tinham tem coisa que a gente lembra que a gente acha engraçado, né? O apóstolo Paulo, uma pessoa falou assim, qual é a mulher que é louca de casar com um homem daquele? E eu falei, por quê? Ele disse, ele vivia só preso. Então, para que casar com um homem que vivia só preso? Mas voltando a dizer com isto, aqueles homens, o apóstolo Paulo nas suas viagens era sempre de 2, Sim. ou até de 3, né? E ele, por exemplo, ele não queria perder a companhia do irmão, né? Não. Quando o Marcos... Valorizava bastante isso. Quando tinha problema com o Marcos lá, ele não queria ir à próxima viagem com o Marcos. Sim. Ele queria um companheiro firme para estar ali com ele. Então, pastor, é muito bom ter a companhia de outro para evangelismo. E tem mais uma coisa boa, é que eu e o irmão que nós evangelizávamos, o nome dele é José Carlos Garden. Ele é um homem da minha idade, eu sou mais velho que ele 1 ano. Opa! Ele está lá. Ele é um homem firme na fé. Então ele disse assim para ele, quando nós estávamos falando um assunto, quando eu estava falando um assunto, que a minha mente falhava um pouco, ele citava, no livro tal, no capítulo tal, versículo Ajudando. tal. Ajudando. Muito bom. Quando ele falhava, eu também, sim, o apóstolo Paulo, o Deus falou, Jesus falou isto, no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. Um ajudava o outro. Sim, sim. E outra coisa que é bom seria, pastor, de você colocar uma Bíblia na mão do visitante, da quem você está visitando, né? É muito bom isso aí. Que ele vai ler que nós não estamos falando coisa nossa, estamos falando o que está escrito, né? Amém, amém. Então, na prática, isso é importante. Então, nossa igreja não está pregando os nossos usos, os nossos costumes, as nossas, entre aspas, doutrinas. Sim. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Correto. Exatamente. Amém. Isso amém. é muito edificante, uma bênção. Então, pastor, o tema é o quê? Como ter uma igreja aconchegante. E a ideia é prestar atenção, amar os outros e se precisar, você tem que se incomodar para ir para o outro e entrar na vida do outro e mostrar interesse sincero na vida do outro. Isso exige o quê? Algumas coisas. Antes do culto, o povo deve chegar. E durante o culto, demonstra interesse na palavra de Deus, na música e tudo. E no fim do culto, não vai correndo para algum lugar, mas procura conversar com as pessoas e mostrar interesse nos seus irmãos da fé e também nos que estão visitando. Correto. Pastor, desculpa, uma coisa mais importante é que na igreja a pessoa tem que ter uma inteligência e uma prudência de fazer algo como a palavra de Deus fala, fazer tudo para edificação, né? 1 Coríntios 14 fala isso, para nós fazer as coisas com edificação. O apóstolo Paulo falou para nós viver edificando uns aos outros. Então, nós precisamos de saber, para ter uma igreja aconchegante, precisamos de nós ter um amor, um carinho especial pelas pessoas. Agora, a respeito de uma coisa que o senhor disse aí, uma certa vez, para nós fazer alguma coisa que poderia ajudar o outro. Às vezes até, uma certa vez, teve um homem que disse para mim assim, que dia que você tem culto aqui? E o pastor estava pregando, ele falou com voz alta, que dia que é os cultos aqui? Eu falei assim, é domingo de manhã e domingo à tarde. Domingo de manhã e domingo à tarde. Falei bem no ouvido dele. Aí ele falou assim, obrigado. Ele falou, obrigado.
Então, só o gesto de falar, Sim. ele entendeu que não era para falar gritado, né? Ah, Então, tem isso aí também. é. Uma vez, o meu pastor falou, eu não sei como é que você ganhou de inteligência, porque o que você faz... Eu falei, eu não sou inteligente em nada. Aham. Eu sou... Mas o apenas- senhor presta atenção. Exato. Então, o que aconteceu? Chegou um homem bêbado na igreja. Chegou um homem bêbado na igreja. E tem um detalhe, pastor, que é bom de nós instruir nossos homens, diáconos e outros, que para cuidar disso aí. Se entra uma pessoa bêbada aqui, um senhor da minha idade, e nós colocamos ele para fora, empurrando ele, trata ele grossamente, às vezes tem um filho dele ou um neto que está aí, Aham. e às vezes nós até perdemos aquela pessoa. Ah, Então é bom de nós tratar. Nós queria falar, leva esse bebum lá para fora, né? Aham. Mas às vezes nós temos que falar, leva ele com cuidado. Ele não está tá tendo dificuldade de assistir o culto, mas quem sabe outro dia ele pode vir. Oh, isso é interessante, porque na nossa igreja aqui tivemos um drogado Então, dormindo em frente da igreja por bastante tempo e nós não queremos mandar ele embora, mas ao mesmo tempo ele estava deixando uma bagunça horrível em frente da igreja. E eu estava evangelizando, eu conheci um senhor, ele falou, eu conheço a sua igreja, e eu notei como a sua igreja nunca expulsou o drogado de frente da sua igreja, vocês nunca mandaram ele embora. E eu fiquei assim, então alguém observou isso. é É. isso que é importante. É. Então, chegou uma certa vez, chegou um bêbado lá na nossa igreja. E quando chegava lá, o pastor tinha ensinado. Ele falou, Agenor, o dia que chegar uma pessoa aqui que estiver dando trabalho na igreja, você cuida dele. Você não deixa ele atrapalhar o culto, não. Falei, sim, senhor. Aí, nós tínhamos oração antes do culto, até para Deus abençoar essas áreas também, né? E quando às vezes nós tínhamos oração até outros dias sobre esse assunto. Mas eu cheguei, aquele homem chegou bêbado e falou para mim umas palavras lá, eu peguei, falei, vem aqui, eu quero escutar você aqui fora. Eu não estou entendendo aqui. Aí ele me seguiu e, na verdade, eu não estava entendendo o que ele estava falando, né? Mas dava para mim parar e ouvir e entender ele lá. Mas eu achei por bem, como eu não estava entendendo bem, vamos lá fora para você falar comigo? Ele falou, vamos. E aí foi. Chegou lá, ele falou comigo, você bebe cachaça? Eu falei, não, deixei de beber. Hoje você vai ter que beber comigo. Você vai ter que beber comigo hoje. Falei, aonde você vai? No barzinho ali embaixo. Falei, então vamos. Aí fui com ele. Quando eu cheguei lá, o bar tinha duas portas. Eu entrei em uma e saí pela outra e ele foi direto no balcão. Aí quando eu cheguei, quando eu voltei, era 2 quarteirão longe da igreja. Aí eu cheguei e sentei lá. O pastor falou, cadê o homem? Eu falei, eu cheguei lá, ele entrou no bar, eu entrei numa porta e saí na outra. Aí ele falou, mas você teve muita inteligência, né? E eu entendi que eu ia fazer isso com ele, antes Sim. eu falei. Eu chego lá, eu deixo ele lá e saio. E sem maltratar ele, nós fomos caminhando, tinha hora que ele queria cair, eu até segurava ele. E aí foi. E então, pastor, eu vejo esse tipo de coisa, mas uma coisa mais fundamental que eu poderia dizer para uma igreja ser bem aconchegante é o tratamento dos irmãos para com as pessoas. Quando termina o culto não termina a hora que nós diga amém aqui, né? Certo. No púlpito. Eu para mim, o culto termina a hora que eu estou montando no carro para ir embora. Certo. Mas eu desci do carro para entrar na igreja, já é o culto de cumprimentar, de abraçar, de Certo. falar umas palavras boas, né? Porque uma gravação pode ter o efeito, se o culto é só isso, eu posso ficar em casa e assistir algo. Exato. Mas o culto não é somente isso, o culto é chegar e ter comunhão. Comunhão. Quando o Senhor Jesus chamou nós de as minhas ovelhas,
Eu estava olhando o rebanho de ovelha e falando como o Senhor Jesus comparou nós com um animal tão bonitinho, né? Comporta sempre alimentando, sempre juntos. É um animal diferente dos outros. Ele não é um animal de tocar como alguém toca os boi. Ele é um animal de chamar, né? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem, né? Então, é um animal que a gente chama, vem, vem, e ele diz, e vem lá, né? Mas, então, as ovelhas, os crentes, pessoas que devem estar juntos, igual as ovelhas mesmo, né? Deve estar juntos, deve estar, eu vejo as ovelhas, parece que elas estão aquecendo umas às outras, né? Pertinho umas das outras. E nós devemos ter esse carinho especial para nossos irmãos. A igreja primitiva, lá em Atos 2, fala, Atos 2, capítulo 2, versículo 47, que as pessoas os crentes, caía na graça de todo o povo. Todo o povo queria ser crente. O grande efeito. Sim. Todo mundo unido. Tudo unido. Muito impactante isso. E nós não precisamos inventar falsas doutrinas ou mudar a liturgia para conseguir isso. É só pelo amor. Exatamente. E fazer as coisas assim. É bom dos crentes fazer isso assim, tão a voluntar. Nós encontramos na Bíblia muito Deus falando para fazer as coisas voluntariamente, né? E sem ser pressionado. Ninguém vai fazer nada pressionado. Exatamente. Mas os crentes precisam de ouvir o seu pastor ensinando essas coisas e falar, não, eu quero esse para mim. Sim. Eu vou pegar esse ensinamento para mim. Se cada um fazer isso, pastor, o senhor pode ver que vai mudar alguma coisa de nossas igrejas. Amém. Né? Vai ser uma igreja bem aconchegante mesmo. Amém. Que Deus nos ajude com isso, pastor Agenor. Eu agradeço esses momentos comigo. O senhor realmente me ajudou. Eu acredito que vai ajudar os irmãos também que estão assistindo. E eu vou encerrar agora. Eu nem sei quanto tempo que a gente conversou aqui, mas eu não quero que fique muito grande, extenso. Não, né? Mas o irmão realmente foi uma bênção. E eu agradeço pela oportunidade. E vamos ver como que Deus pode aumentar esse entendimento nas igrejas. Mas eu sei, vai exigir algo de nós. Precisamos sair da nossa zona de conforto para poder ir ao outro, que seja o irmão da igreja, que seja visitante, e falar, eu vou interagir com essa pessoa, né? Sim. Bom, vamos orar. Pastor, você quer fazer a oração? Ok. Tá bom. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse tempo bom que tivemos aqui. Amém. Para observar as coisas que nós podemos aplicar em nossas vidas e em nossas igrejas, nos irmãos em Cristo, podemos ensiná-los. E agradecemos o Senhor também pela bondade do Senhor, de trazer em nossas mentes, em nossos corações, o desejo de mudar alguma coisa para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, essa gravação, pessoas que estão ouvindo e vai ouvir, que possa acatar para eles, cada um, falar, eu quero fazer do jeito que eu estou ouvindo. Abençoa, Senhor, esta igreja, o pastor João, abençoe também sua família, abençoe essa cidade, salva as almas, Senhor. Pai querido, abençoe também minha vida, meu ministério, minha saúde, minha fé, minha família. O Senhor possa, Pai, estar cuidando de nós de uma maneira especial, como o Senhor sempre cuidou. O Senhor continue ainda colocando em nossas mentes, em nossos corações, alguma coisa que nós possamos melhorar, Senhor. Amém. Pai, eu peço ao Senhor e agradeço tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Pastor. Irmãos, Amém. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco, tá?